Olá pessoal, eu sou o corretor do fórum Redação Nota 1000 e hoje a gente vai falar a respeito da estruturação dos parágrafos na redação do Enem, mais precisamente sobre o gênero dissertativo argumentativo. Mas antes eu gostaria de fazer uma observação a respeito de alguns aspectos em relação às aulas. Bem, eu não estou numerando as aulas ainda porque eu não tenho certeza do tanto de aula que vai ter. Por enquanto essa é a segunda, mas eu estou aqui desenvolvendo um roteiro no papel e nele eu estou colocando assim, basicamente o passo a passo que eu vou achar assim, mais apropriado são os alunos que estão mais avançados e os alunos que ainda estão aprendendo o beabá da redação. Primeiramente eu gostaria de frisar sobre a minha linguagem nas aulas. Eu não gosto e eu não acho vantajoso eu ficar aqui vomitando um monte de palavra ou seguir algum tipo de linha ou seguir um padrão culto de fala. Nas minhas aulas, o meu objetivo é ser o mais claro possível, o mais didático possível. Então, assim, eu vou falar muito eu vou falar muito a gente, sabe? Todas as expressões coloquiais eu vou falar como se eu estivesse falando com um amigo, como se eu tivesse, porque eu acho que é assim que tem que ser ensinado. Porque tem que ser separado. Eu estou fazendo uma aula no YouTube e eu sei que pessoas estudam o dia inteiro e provavelmente chegam cansadas em casa. E a última coisa que elas querem é alguém repetindo de modo sistemático, robótico, o assunto que elas vão estudar no momento. Então assim, eu sei que cansa. Então eu vou tentar ser o mais claro e menos cansativo possível. Outro ponto que eu gostaria de comentar antes de iniciar a aula é a respeito do microfone. Eu consegui um microfone agora, não sei assim, é até interessante o que eu vou falar agora, porque ontem eu achei que estava tudo acabado, cara. Meu microfone deu problema, o software que eu gravo deu problema, o computador deu problema, eu tive que formatar ele hoje. Aí, enfim, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que gastar com microfone profissional. Tava gravando as aulas e não tava indo, eu perdi assim muitos minutos de aula. Ontem, por exemplo, essa aula que eu tô gravando agora, eu já ia gravar ela ontem. Eu fiquei meia hora falando numa aula. Daí quando eu fui jogar o vídeo para edição, lá no meio do vídeo eu fui perceber que o áudio inteiro tava chiando, cara. Porque o microfone era sem fio, então por algum raio de destino, acabou que deu interferência, cara. Então, tipo assim, não pegou nada. Aí eu tinha até desistido. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para os padrões de correção de texto, mas deixa isso pra lá. Essa ideia não é pra agora. É porque não é pra ser. E até que eis que eu tô descendo, tô passando pela sala e eu lembrei que a TV daqui de casa, ela é aquela tipo de Smart TV. E é uma Smart TV da Sony. Quem tem coisa da Sony sabe da webcam, do microfone, vem num gadget separado. Você encaixa. Daí eu fui testei no computador e eis que eu descubro que é um microfone de 4 módulos de captação em estéreo. O som é perfeito. Vocês estão ouvindo minha voz agora? Não tem edição, não tem chiado. Aí fica a lição, sabe? Quando a gente acha que tudo deu errado, quando a gente acha que nada mais vai dar certo, eis que a vida de alguma forma, cara, propõe uma mudança radical assim, sabe? Então é mais um motivo para quem tá desesperado ou quem acha que tá tudo acabado, cara, continua, sabe? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, sabe? Viva o agora, não sofra por antecedência. Amanhã é outro dia e mais uma vez a vida tá me provando aí que tem que sempre manter o foco e sempre pensar positivo e ir pra frente, que o dia de amanhã pertence ao destino. Mas vamos lá. Sem mais enrolação, então vamos para a aula. Antes só de começar a aula mais uma vez, se eu estiver falando demais, gente, adianta o vídeo. Vocês que já conhecem o meu canal, já conhecem meu padrão de fala, eu gosto de falar. Eu enrolo bastante, assim. Mas não porque eu enrolo, mas porque eu acho interessante o que eu falo. Porque dar conteúdo chutado não é legal, sabe? Tem que dar uma reflexão, tem que dar um quê de vivência, porque isso eu acho que influencia muito na captação do conteúdo, assim. Não é só ficar aqui lendo, eu poderia simplesmente pegar aqui o resumo que eu fiz, ler pra vocês, acabou, a aula dada, sabe? Mas não, eu acho interessante trabalhar com vocês esse conteúdo como se eu estivesse conversando mesmo. Porque eu creio que assim fica tudo mais fácil, eu acho que vocês também. Vamos lá, na aula de hoje, no passo 2, vamos trabalhar a questão da compreensão da estrutura. Qual estrutura? Não sei se para alguns, para quem está começando agora, para quem está pegando a redação agora, ou para quem já é experiente, deve saber que o gênero adotado pelo Enem é a dissertação. Só que ela é uma dissertação argumentativa. O
que isso significa? Uma dissertação, quando alguém te pede para dissertar sobre alguma coisa, é para você descrever aquela coisa, para você opinar sobre aquilo. Só que eu não gosto de falar assim, basicamente. Para mim, a questão da dissertação argumentativa no Enem, ela se desenvolve do seguinte ponto de vista. O Enem não quer saber apenas se você compreende sobre o assunto. Ele quer saber se você consegue argumentar sobre esse assunto. Daí você me pergunta, mas descrever com opinião e argumentar não é a mesma coisa? Tecnicamente é, só que no Enem essas duas palavras representam duas coisas. A dissertação seria a questão da descrição de fato, e a argumentação seria a contextualização. Eu estou falando isso do meu ponto de vista, assim, cada um pode explicar de um jeito, mas eu gosto de pensar assim, de explicar assim, porque fica mais compreensível, eu acho. Vamos lá. Um exemplo disso seria a questão do tema abordado pelo Enem de 2015, que era a persistência da violência contra a mulher. Se eu te pedir para dissertar sobre a persistência da violência, o que você vai falar para mim? Provavelmente você vai ter que falar que é uma coisa ruim, que caracteriza um trauma, que é uma situação onde o homem usa da força física para se sobrepor sobre a mulher, sobre a condição feminina imposta pela sociedade. Só que isso você não vai estar argumentando. Entendeu? Argumentar não é você falar fatos, porque o que a gente acabou de discutir agora são fatos, não são argumentos. Então é aí, inclusive, que muita gente peca na hora de escrever uma redação. Isso é muito comum nas correções de redação que eu pego. As pessoas descrevem um tema, elas não argumentam, entendeu? Tá, mas o que é argumentar? Argumentar é você, basicamente, eu estou falando na questão do Enem, que fique claro. Pro Enem, argumentar é você contextualizar. O que seria isso? Contextualizar em relação a outras áreas. Tá, e o que isso difere de uma dissertação? Por exemplo, se na dissertação eu descrevia o tema, na argumentação eu vou provar essa descrição. Então por isso é dissertativo e argumentativo. Eu descrevo e provo que isso é verdade por conta de tal coisa. Um exemplo no mesmo tema da persistência da violência contra a mulher seria eu trazer, por exemplo, a questão do machismo como herança europeia na colonização do Brasil e a questão da ausência de leis, em questão do que a mulher denuncia e pode ao mesmo tempo retirar a denúncia. Isso caracteriza uma coerção da mulher, porque ela não se sente segura, porque se o parceiro botar uma arma na cabeça dela, ela vai lá e retira a queixa e nada vai acontecer com ele. E a gente sabe que isso é o que mais acontece em relação à aplicação dessa lei. Agora eu argumentei, eu estou trazendo um exemplo que confirma o fato que eu abordei na descrição, na dissertação, entende? Então é aí que difere a dissertação da argumentação, e é aí que mora um dos erros mais comuns de redação, que é o texto descritivo, que a pessoa só fala do problema achando que está argumentando. Argumentar, mais uma vez para frisar, não é descrever. Argumentar, no meu ponto de vista, que fique claro que eu não sou o dono da verdade, eu não sou o corretor do Enem. No meu ponto de vista, argumentar é você contextualizar, seja com ideia, seja com história, seja com biologia, seja com filosofia, sociologia, o que você preferir. Argumentar é você trazer esse tema para a realidade, trazer a sua descrição para a realidade e provar com fatos de que isso é verdade. Bom, então, resumindo essa aula, o texto dissertativo argumentativo consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Então agora eu vou passar para vocês como que isso é cobrado no Enem. E para ilustrar essa aula, eu estou trazendo um tema que eu não me recordo agora de qual Enem foi. Esse foi um texto nota 1000, se eu não me engano foi do tema de 2013, que era a Lei Seca. E eu escolhi ele porque eu acho ele uma exemplificação perfeita do que eu vou falar hoje nessa aula. Bem, como muitos já devem saber, o texto da redação do Enem se divide em basicamente 3 blocos principais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E o título também, só que o título ele é opcional. Bom, muita gente prefere não colocar o título para ganhar mais uma linha na conclusão. Já eu não indico isso, porque eu gosto de colocar o título concatenando com a minha conclusão. Quem é leitor sabe. Por que uma capa influencia no livro? Porque a capa, ela te dá um ânimo para ler, entendeu? Muita gente nem se arrisca de ler o livro assim, não sabe o conteúdo que está perdendo da história. Então assim, o título ele faz essa mesma função que uma capa de um livro.
porque ele vai despertar um interesse. Dependendo do título que você coloca, você consegue despertar um interesse. E cara, se é uma coisa que influencia numa leitura, numa interpretação, é um interesse. Então você imagina, o que você prefere corrigir na sua prova? Um corretor animado ou um corretor desanimado? Então fica para vocês essa reflexão aí. A respeito dos parágrafos em si, a introdução eu coloquei um limite de linhas e de períodos. Para quem não sabe, período é o que varia de um ponto ao outro, é uma frase. Então esse é o mais indicado assim que eu consegui reunir dos textos de redação nota 1000. Então assim, pelo menos a maioria deles seguem esse padrão. Então assim, 6 linhas para a introdução, 3 períodos. 8 linhas para o desenvolvimento de cada parágrafo, divididos em 4 períodos cada. E a conclusão com 8 linhas em 3 períodos. Por que a conclusão com 8 linhas? Para mais até, eu poderia até colocar para mais. Porque a conclusão tem uma competência só para ela, cara. Então assim, é um parágrafo que vale 200 pontos. Eu vejo muita gente colocando uma conclusão, assim, de um período, uma conclusão de 5, 6 linhas, cara. Pensa bem, é a única competência que é avaliada pelo parágrafo. Não tem outra competência que é resumida em um parágrafo. Então trabalhe, capriche na conclusão, porque ela vale 200 pontos na sua redação. Outro ponto importante, além da conclusão, é a questão das competências 2 e 4. Para quem não sabe, a competência 2 é a competência que trabalha entre uma das coisas, é a questão do domínio sobre o texto dissertativo argumentativo. Então assim, ele basicamente quer saber se você entende que um texto dissertativo argumentativo tem que ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então muita gente peca nessa questão da divisão dos parágrafos certinho, da questão da estruturação e acaba perdendo ponto nessa competência por uma coisa básica. Então por isso, inclusive, que eu estou fazendo essa aula de forma crescente e linear, porque assim, tem que ser trabalhado os erros mais básicos para depois a gente ir trabalhando os erros mais comuns, assim, digamos, os erros mais específicos, porque eliminando os básicos, tecnicamente os específicos já vão valer menos, porque assim, no Enem, não sei se vocês já repararam isso na questão do TRI, na prova objetiva. É pior você errar uma fácil do que você errar uma difícil. Entendeu? Porque se você erra uma fácil, sua nota cai. Na redação é a mesma coisa. Errar coisa básica na redação é muito pior do que você errar coisa difícil. Entende? Então assim, mantenha esse pensamento com vocês como estratégia de estudo para o Enem. Errar uma coisa fácil é pior do que errar uma coisa difícil. Então assim, não subestimem as coisas básicas. Não subestimem as primeiras aulas a respeito de uma redação. Entende? Quando você estiver estudando para uma redação, pensa no que eu estou falando. Não subestime as aulas básicas. De posse sobre o conhecimento da paragrafação, eu vou abordar com vocês agora a estruturação específica de cada parágrafo. O que seria isso? Seria, para quem já acompanha meus vídeos de correção de redação, é aquele esquema que eu coloco do lado, que eu traço uma seta. Aquele esquema de iniciando com uma citação, ou iniciando com um tópico frasal, passando por uma citação. É aquele esquema que eu trabalho sempre e que eu acho mais indicado para se usar no Enem. A maioria delas usavam dessa linearidade. Para você que está querendo conquistar uma nota boa no Enem, ou mesmo um 1000, ou gente que só quer melhorar para passar assim, enfim, a gente sabe que tem N gamas de curso e N pontuações e que a redação é a mais importante, eu aconselho a adotar essa estrutura. Vamos lá. Bom, como eu já disse, para quem acompanha minhas correções, sabe que eu trabalho nessa medida. E eu prometi, inclusive, trabalhar esse tema mais específico, assim, porque isso vai até me facilitar na questão da explicação. Porque imagino toda a redação eu tendo que explicar o que é. Então, assim, vai me tomar um tempo. Então, essa aula, basicamente, é para diminuir os tempos das correções. E, assim, imprime essa folha e cola ela na parede do seu quarto. Ou cola ela no campo que você estiver fazendo as redações. Não é para você colar essa folha fazendo a redação. Você faz a redação virada para a parede, porque simular, a gente tem que simular o ambiente do Enem. Isso é muito importante. Redigir uma redação olhando para algum lugar ou consultando alguma coisa, uma tabela, qualquer coisa que seja, você não está treinando e tenha noção disso. Porque quando você chegar na prova e te der um branco, você não vai ter treinado sobre isso. Bem, vamos falar agora a respeito da introdução. O que seria a introdução?
Eu coloquei esse esquema aqui, contextualização ou afirmação do problema, mas afirmação do problema situando ele na atualidade proposta pelo tema, exposição sobre como ele se dá na atualidade, causas e ou soluções. O problema existe porque a solução pode ser. Eu coloquei aqui essa afirmação do problema aqui e esse causas ou soluções, mas você pode entender isso como a própria tese. Entendeu? Eu divido a tese em 2 períodos. Para ficar melhor a compreensão, entenda esse mais aqui, entre cada cor, como o ponto. Ou seja, cada cor representa um período. Se você reparar aqui, ó, introdução, 3 períodos, cada cor representa o que cada período vai falar. Entendeu? Então assim, espero que fique claro isso para quem está assistindo essa videoaula. E que não tenham dúvida sobre isso. Cada cor representa o período. Então assim, trabalhe em específico o que cada cor quer dizer e o que cada um quer fazer. Cara, pode ter certeza que a partir do momento que você entender, printar isso aqui, essa tela que eu estou passando agora, e entender o que eu estou falando, você nunca mais vai ter dúvida a respeito da redação. A partir de agora, se você compreender essa aula, ou se essa aula não ficar boa, inclusive posta nos comentários que eu regravo essa aula, porque é muito importante isso aqui, você nunca mais vai esquecer sobre isso. A partir de agora, qualquer redação que você fizer vai ser a coisa mais idiota. Você vai perceber que a redação é uma coisa idiota, cara. Você vai falar, puta que pariu, bicho. Como que eu não sabia disso antes? Então assim, quero que vocês saiam, terminem esse vídeo com esse sentimento de que isso aqui é idiota. Bom, no desenvolvimento é o tópico frasal, na contextualização, enfim, eu não vou ficar falando disso agora porque eu tenho... Bom, se alguém já conseguiu entender isso sem minha explicação, ótimo. Mas para não restar dúvida, eu fiz esse esquema de sublinhado que você vai entender e vai compreender de maneira assim, a mais didática possível que eu posso dar numa aula no YouTube é essa. Agora, tudo vai ficar claro para você. Se reparar, a cor do sublinhado bate com a cor que está aqui do lado. Então, contextualização, eu grifei com a cor da contextualização. A afirmação, eu grifei com a cor da afirmação. Tese, eu grifei com a cor laranja. Mas se você reparar num detalhe aqui, ó, o laranja tem 2 nuances de tonalidade. O que isso significa? Que a tese foi trabalhada em 2 pontos de causa. E se você reparar ela no desenvolvimento do texto, as cores se repetem. Entendeu? E com uma informação especial. Repara que a primeira tonalidade de laranja está aqui, ó, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, no tópico frasal. E a segunda tonalidade do laranja está no segundo parágrafo do desenvolvimento, também no tópico frasal. Por que isso? Porque, cara, mais uma vez eu vou repetir, a estrutura é a chave de uma redação nota 1000. Você pode não saber nada do assunto, mas se você dominar uma estrutura dissertativa argumentativa, você tira no mínimo uns 880 pontos na prova. Então treinem a estrutura, compreendam de uma vez por todas que a redação do Enem não é chutada, é um texto fechado, redondo, todos os pontos se convergem, todos os pontos, as descrições, os argumentos e as conclusões de qualquer assunto, elas seguem o mesmo padrão, elas seguem uma linha, uma linearidade. Então, compreendam isso e vocês vão perceber que a redação é uma coisa idiota, cara. É uma coisa assim. Eu lembro que eu tinha dificuldade para escrever redação, eu tirava 200, cara. O primeiro Enem que eu fiz eu tirei 380. E eu me sentia um burro, porque eu achava que eu estava escrevendo Odisseia, assim, sabe? Eu mandava altos argumentos, assim, ó, de conhecimento, de contextualização. Eu achava que eu tava abalando, cara. Aí eu ia pegar minha nota, peguei minha nota 380. Cara, eu lembro que eu chorei, velho. Porque eu achava aquilo absurdo. Mas depois que a gente pega o espelho da redação, a gente vê assim, caralho, mano, que merda. Parece um quebra-cabeça essa bosta, tá ligado? Eu falei um monte de coisa, aí na hora de ler... É porque assim, a gente faz a redação e não se pode ler uma redação na hora. A redação você lê depois. Se você ler ela na hora, vai estar tudo perfeito. Mas depois, não sei se com vocês acontece isso. Vocês escrevem uma redação, aí sei lá, deixa ela ali. Aí 4 meses depois você vai consultar a redação, você fala assim, puta que pariu, bicho, como que eu escrevi essa merda? Entende? Então tipo assim, é por isso, cara. Porque na sua cabeça...
Você tem um turbilhão de pensamento na hora de escrever uma redação. E a estrutura ela está justamente para você ordenar esse pensamento seu. Não é à toa que o Enem cobra o dissertativo argumentativo e não cobra, por exemplo, uma carta, ou um editorial, ou uma notícia. Porque esses gêneros não iriam representar o que o Enem espera de você. Um raciocínio. Então, assim, o melhor gênero para expor um raciocínio é o dissertativo argumentativo. E por isso, porque ele vai ordenar o pensamento. Ele vai ter uma linha lógica. Para quem já está conseguindo uma nota boa com outro estilo de estrutura, eu aconselho a não modificar por minha palavra. Bem, não vou ficar mais falando, senão essa aula vai ficar com 1 hora, mas assim, eu espero muito que essa aula seja aquela aula que vale por 1 ano de estudo, sabe? Porque eu não quero que vocês tenham dúvida a respeito de estrutura do Enem. Bem, eu pretendo fazer uma videoaula para cada um desses blocos. Eu só estou colocando isso aqui agora para vocês, que é para vocês já irem imprimindo e já irem pegando o feeling do que eu estou falando a respeito da questão da montagem do texto estruturado a partir das ideias. Você fragmenta o seu pensamento e vai montando ele de acordo com esse esquema que eu fiz aqui. Não tem erro, o texto vai ficar um texto nota 1000. Então não espere especificidade dessa aula. Mas como eu sei que hoje, 3, 4 de agosto, não sei, faltam 2 meses para o Enem, então vamos falar de cada parágrafo em si. Bom, como vocês podem ver, a introdução tem 6 linhas, um indicado é 6 linhas e 3 períodos. Período dividido em contextualização, afirmação e causa. Contextualização seria o quê? Você trazer, por exemplo, um fato histórico. Aqui, o tema dessa redação, por exemplo, é trânsito inequacional. Se você reparar na linha roxa, o que ela aborda? Que é uma questão histórica, sociológica, que a bebida alcoólica faz parte da cultura. Ponto. Ela já introduziu o texto fazendo uma contextualização. O que ela ganha aqui? Ela ganha na competência 2. Porque além de estar trabalhando o tema, ela está contextualizando. Então você já mata 2 coelhos, entende? Daí ela passa para a linha vermelha, para a cor vermelha. O que seria a cor vermelha? O período da cor vermelha. É a afirmação do problema. Uma eu coloquei em roxa e outra eu coloquei em vermelha. Como o tema do Enem é sempre uma surpresa, e você pode, por exemplo, pegar uma prova e que você não tenha estudado o tema, então o que você vai fazer? Você não vai poder contextualizar de um tema que você não sabe. Então inicie afirmando o problema, mas não repetindo o texto motivador ou o tema que está sendo abordado. Mas assim, afirme o problema. Eu não acho isso mais indicado, mas assim, para você não tirar uma nota baixa, é interessante iniciar o parágrafo com a afirmação do problema, porque geralmente quando a gente pega um tema que a gente não sabe, o que torna mais difícil da redação é iniciar ela. Eu acho incrível isso, porque quando eu não sabia de um tema, eu ficava 40 minutos para iniciar uma redação. Então assim, você não está conseguindo iniciar a redação e está faltando 1 hora para entregar, inicie afirmando o tema. E depois passa para sua tese. Não precisa de contextualizar. Deixa para contextualizar com chavões aí de filósofo no desenvolvimento. Passa para lá. Então a cor vermelha, para quem já contextualizou, agora ela seria a afirmação do problema. O que isso significa? Afirmar o problema, situando ele na atualidade, é a introdução da sua tese, porque aí você vai estar introduzindo o seu ponto de vista. Lembre-se que contextualizar, no meu ponto de vista, é argumentar, e descrever é falar da sua opinião. Então o que ela está fazendo aqui? Olha o conectivo porém, ela está trazendo, ela está conectando a citação, o argumento da contextualização, trazendo ele para o ponto de vista. Com o surgimento do automóvel, e esse e aquela não podem ser variáveis de uma mesma equação. Nesse aspecto, a lei seca implantada no Brasil reduziu consideravelmente o número de mortes por acidente de trânsito. Ela está dando um fato e, ao mesmo tempo, uma opinião. Porque nesse aspecto e porém, esses 2 conectivos que ela usa são conectivos que estão expressando uma opinião. Então assim, o tema era lei seca e ela está aqui afirmando que a lei implementada no Brasil reduziu consideravelmente. Ou seja, nas entrelinhas ela está dizendo que a lei seca é importante porque reduz. Entende? Então isso é a característica de uma tese, é a opinião. Para quem não ficou claro, entenda o seguinte.
tese é sua opinião, é o que você acha. Mas, para você botar o que você acha, lembre-se que você tem que trazer a abordagem, você tem que trazer a exposição do tema para a realidade. Então, se o tema é lei seca, ela está trazendo essa lei seca para a realidade. O que é a realidade? Que a lei seca foi introduzida para diminuir o número de acidentes causados pela junção de bebida alcoólica mais automóvel, que é uma realidade do Brasil. Daí ela passa para a cor laranja, que é a causa e solução. Então, assim, ela veio com uma introdução do que era a bebida, ela situou a bebida na realidade brasileira. O que é isso? Que, apesar de ser cultural, o brasileiro tem a mania de juntar com o carro e que isso causa um problema. E que, para isso, a lei seca é muito importante. Aí ela vem com um conectivo de entretanto e coloca: o individualismo da sociedade e o sistema de transporte dificultam um efeito definitivo. Tá aqui, ó. Você repara que tem duas cores porque são duas causas diferentes, entendeu? A lei seca, ela é muito importante para a realidade brasileira, mas o individualismo e o sistema de transportes dificultam a efetividade dessa lei. Ponto. A tese dela está montada, exposta, perfeita. Ela afirma que a lei seca é boa, porém ela afirma que não é eficiente. Por quê? Tem individualismo e porque tem um sistema de transporte ruim. A introdução fechou, perfeita. Entendeu? Daí vamos passar para a questão de desenvolvimento. Por que o primeiro período em laranja, aqui, ó, ele está da mesma cor do primeiro argumento? Porque isso é mais um recurso de estrutura no texto. Sempre siga a sequência exposta. Então, se você abordou na primeira causa, como primeira causa, o individualismo, o seu primeiro parágrafo vai ter que falar sobre individualismo. Se a segunda causa exposta na tese da introdução fala que o sistema de transporte dificulta um efeito definitivo, então o segundo parágrafo do desenvolvimento obrigatoriamente vai ter que abordar sobre o sistema de transporte. Entende? Porque isso é linearidade, é estrutura. Isso é um segredo importante para quem quer ser claro e objetivo. A linearidade. Vou insistir nisso até o final da aula para entrar na cabeça de vocês. Linearidade. O Enem, mais uma vez eu repito, não é chutado. Vamos lá. A divisão do parágrafo de desenvolvimento, ela se dá por 4 períodos. Na minha indicação. Não quer dizer que você possa fazer um texto de redação nota 1000, por exemplo, com 2 períodos ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Tem textos de nota 1000 que a pessoa faz 3 parágrafos, mas esse aqui é o mais indicado porque ele não tem erro e dá para você trabalhar qualquer tema nessa estrutura. Então vamos lá, o que é o tópico frasal? É a apresentação do parágrafo. Ele vai expor o que você vai abordar no parágrafo. Então, assim, é importante que se inicie sempre o tópico frasal com a abordagem do parágrafo. Por que ele está na cor laranja, combinando a cor da causa da tese? Porque é o que você vai trabalhar. Se aqui você apontou como causa o individualismo da sociedade, então aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai ter que falar sobre o individualismo da sociedade. Então tá aqui, ó, a aplicação do Código de Trânsito encontra seu maior desafio no alto índice de transgressão. O individualismo, transgressão. Isso ocorre devido à mentalidade individualista. Lembra do que eu falei a respeito da dissertar e argumentar? Tá aqui, ó. Aqui ela dissertou, aqui ela está argumentando. Ela traz um pensamento do filósofo para concordar com o individualismo e que isso é uma das causas da não efetividade da lei seca. Entende? Então tá aqui, ó. O parágrafo inteiro dela vai gerar nessa relação. E por que volta a ficar laranja depois? Porque agora ela vai trabalhar essa tese. Ela vai dissertar novamente essa tese. Ela deu uma introdução, ela citou um argumento, ela contextualizou para reforçar esse ponto de vista. Daí ela vai trazer esse problema, vai explicar esse problema, aqui em amarelo. E o verde, que é a arrematação que a gente chama, é uma conclusão de parágrafo. Por que conclusão de parágrafo? Porque a gente já tem a conclusão do texto. A conclusão de parágrafo, ela não pode ter proposta de intervenção, entende? Essa é a diferença da conclusão de parágrafo para a conclusão de texto. A conclusão de parágrafo, ela só tem o que vai acontecer,
o reforço da ideia, é o que a gente chama de arrematação do parágrafo. Por que é importante ter esse período? Porque imagina que o corretor viajou de aplicação do Código de Trânsito para John Locke, para qualidade educacional. Então, assim, a cabeça dele já se perdeu do que você está falando. Então, aí vem um arremate final, que ele vai situar o corretor no seu ponto de vista, no que você estava querendo falar no início e na sua tese de novo. Isso dá o texto que a gente chama de progressão. O texto progride. Ele vai e volta, mas ele não sai do tema. Ele está sempre permeando a tese. Lembre-se. Repara como o laranja passa do rosa vai para o laranja, do laranja vai para o verde, do verde vai para o laranja de novo no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, assim, é linear. Para perceber que o verde ele vai concluir esse parágrafo e vai remeter de novo à tese que foi exposta, o tópico frasal, e o tópico frasal remete à tese, entende? Então cada ponto se liga. Eu estou falando muito, mas gente, não assista essa aula cansado. Assim. É muito importante eu trabalhar especificamente isso para vocês entenderem, cara. Porque assim, não gosto, mais uma vez repito, não vou ficar dando coisa chutada pra gente preguiçosa. Você quer medicina? Você quer direito? Então senta a porra da bunda na cadeira e vai estudar. Para de ficar querendo coisa mastigada, porque na hora da sua correção, o cara vai cuspir o que você mastigou. Então se você não sentar e degludir esse assunto, direito, bicho, você não vai conseguir. Eu já vou adiantar para você. Não existe nada fácil. E com a redação do Enem não vai ser diferente, até porque a gente sabe, 250 pessoas de 7 milhões alcançaram a nota 1000 no ano passado. Então assim, não vai ser você assistindo aulinhas, essas videoaulinhas de YouTube de 4 minutos que vai passar. Então pensa nisso, cara. A hora de você focar é agora. Bem, então como eu já dei a estrutura do primeiro, o segundo parágrafo de desenvolvimento é igual, com a seguinte diferença. No primeiro parágrafo você vai abordar a primeira causa e no segundo você vai abordar a segunda causa. Daí você me pergunta, mas eu já ouvi falar que é causa-consequência. Também, pode ser, não importa. Aqui eu estou adotando essa estrutura porque ela trabalha as duas causas. Mas se você é do tipo que gosta de fazer causa-consequência, trabalhe o primeiro a causa e no segundo trabalhe a consequência. Não tem problema, não vai mudar nada. Você consegue trabalhar as duas coisas utilizando essa estrutura. Mas ao invés de você afirmar uma causa, por exemplo, um tópico frasal, citar e descrever sobre ela, você vai descrever sobre a causa e no segundo você vai fazer um tópico frasal para consequência, você vai utilizar um filósofo para consequência e você vai explicar como essa consequência se dá e você vai concluir. Essa estrutura é muito boa porque você consegue utilizar ela para qualquer tipo de pensamento. Bem, então a gente já viu a respeito da introdução, do desenvolvimento, agora vamos para a conclusão. A conclusão tá aqui, ó. Conclusão e recapitulação, proposta de intervenção e resumo final. O que seria a questão da conclusão e recapitulação? E por que eu coloquei o tom amarelo embaixo? Não está errado, eu não fiz errado. Porque a conclusão e recapitulação do parágrafo de conclusão, propriamente dito, o último, ele vai recapitular com o que você falou na tese e com o que você desenvolveu no texto. Só que com outras palavras. É importante que você não pode repetir a ideia. Não é repetir a ideia, é você sintetizar o que você descreveu. Então, por exemplo, como ela trabalhou que a aplicação da lei seca encontra barreira no individualismo e na precariedade do transporte, então na recapitulação da conclusão, ela vai falar isso novamente, só que com outras palavras. Aqui, ó. Portanto, a lei seca é importante para a redução. Tá aqui, ó. Olha a tese dela aqui, ó. Nesse aspecto, a lei seca implantada no Brasil reduziu consideravelmente. Volta para a conclusão. A lei seca é importante para a redução do número de acidentes de trânsito. Tá vendo? Ela falou a mesma coisa, mas com outras palavras. Porém, sua efetividade completa só ocorrerá com a mobilização da sociedade. Tá aqui, ó. Vamos voltar para a tese dela da introdução. Entretanto, o individualismo da sociedade e o sistema de transporte dificultam. Ou seja, apesar de ser boa a lei seca, tem fatores que atrapalham essa efetividade. Porém, sua efetividade completa só ocorrerá com a mobilização. Ela colocou esse completo que eu não indico, porque nenhum problema nunca vai ser solucionado. Então, assim, eu gosto sempre de trabalhar com palavras tipo amenizar, atenuar,
Eu não gosto de falar em totalidade porque a gente sabe que é impossível. Depois que ela apresentou isso na conclusão, ela passa para o desenvolvimento da proposta de intervenção. Aqui está a sua competência 5. Proposta de intervenção. Então, o que ela abordou nos parágrafos de desenvolvimento, ela vai propor aqui. Tá, mas o que seria isso? Respondeu o quê? Se o problema é a individualidade da sociedade, o que você faria para diminuir a individualidade da sociedade? Você vai colocar na proposta de intervenção. Repara que são 2 propostas de intervenção. Por quê? Porque são 2 causas que ela abordou. O que eu vejo de erro mais comum em parágrafos de conclusão, o aluno fazer propostas de intervenção, além de aleatória, mas fazer proposta de intervenção para um problema só, sendo que ela abordou 2. Você quer ver um exemplo comum de erro na conclusão? É o tipo do aluno que coloca: o governo federal, em parceria com as escolas municipais, devem elaborar palestras que, porque segundo Immanuel Kant, a educação é aquilo que o homem faz dele. Tipo assim, o que tem a ver individualismo com palestras na escola? O que tem a ver sistema de transporte com palestras na escola? Se ela abordou na proposta de intervenção uma coisa que ela não falou no desenvolvimento, bicho, é 0 na conclusão. É 0 não, você vai ganhar um 120 porque você fez uma proposta de intervenção, mas não tinha nada a ver com o texto. Então assim, 2 propostas de intervenção no mínimo sempre. Se você abordou 2 parágrafos, 2 propostas de intervenção. Cada uma vai falar sobre uma coisa que você desenvolveu. E a conclusão final, em verde, que é o que eu chamo de resumo final, é a idealização da sociedade. Porque vamos explicar assim: imagine que a redação é uma viagem. Você problematizou na introdução, você descreveu, argumentou e explicou esses problemas no desenvolvimento. Na conclusão, você aceita que isso existe, porém você também aceita que esse problema pode ser amenizado. Daí você elabora uma proposta de intervenção para minimizar esse problema. E o resumo final, o que é? Após a resolução desses problemas, como que a sociedade vai ficar? Entendeu? A partir disso. Então ela encerra o texto assim: dessa forma será possível reduzir o número de mortes no trânsito e chegar a uma sociedade menos individualista. Então entende? Acabou, finalizou o texto, arredondou. Ela pegou o ponto final do texto e remeteu à tese. Entende? Acabou o texto redondo, fechou. Tudo se conecta. Reparou que os verdinhos estão sempre por último, o vermelho e o laranja estão sempre iniciando, a contextualização vem sempre antes da explicação. Então, por último, provavelmente alguém já deve ter dado falta sobre os elementos conectivos, porque lembra que eu falei que era competência 2 e 4? Tá aqui, ó. Reparou? Você está reparando numa coisa, num padrão que ele segue? Além das cores, dos períodos e a divisão dos períodos, vocês conseguem reparar onde que está presente os elementos conectivos? Todo início de período é um elemento conectivo diferente. Por quê? Porque o elemento conectivo é bonitinho? Claro que não. Porque simplesmente, quando você passa a usar um elemento conectivo no seu texto, além da estruturação em parágrafo e além da divisão desse parágrafo em períodos com posições específicas de informações, o elemento conectivo, ele deixa seu texto completo, fluido. Imagina se essa redação tivesse sido escrita sem os elementos conectivos. Como que ficaria chutado esses argumentos? Entendeu? E por que ela é importante? A competência número 4, além de avaliar palavra repetitiva, uso de vírgula no lugar errado, ela é exclusivamente dedicada ao elemento conectivo. Porque um 200 na competência 4 só é alcançado por quem não é elemento conectivo. Então, gente, tem a tabela aí na descrição, lá no fórum, tem um link para vocês olharem. Use, não é capricho, é essencial os elementos conectivos. Então, só nessa aula de hoje, você já arremata a competência 2 e a competência 4. A competência 1, como eu já falei, é só estudo, é a parte técnica da redação. A competência 3 eu vou abordar na aula de desenvolvimento. E a competência 5 na aula específica para conclusão. Com isso que eu já passei aqui agora, já dá para vocês fazerem uma redação perfeita. Quem compreendeu esse assunto não tem necessidade de ver essas aulas específicas e de esperarem essas aulas específicas. Tudo que eu vou abordar nela já está aqui. Eu só vou aprofundar com exemplo, mas aqui eu só estou abordando com um, mas já é o essencial para compreender. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desculpa pelo tamanho, eu acho que essa aula provavelmente vai beirar os 40 minutos. Mas, gente, imagina que tem professor que passa isso aqui em um ano. Eu tô passando isso aqui resumido pra vocês em 40 minutos. Cara, assim, vê uma vez, imprime essa folha e vai estudar, velho. Para com essa moleza de corpo, para com essa coisa de querer tudo mastigado. Mas tem como você corrigir uma redação me falando? Mas tem como você falar um exemplo de introdução? Igual o aluno faz, exemplos de introdução, aí vai lá e quer copiar. Sabe o que eu pego muito? Por exemplo, vou falar aqui, vou dedurar vocês. Tem uma menina aí no YouTube que ela deu um exemplo do Kant, como que o homem não é nada do que a educação faz dele, e ela deu um exemplo de inicialização de conclusão, que é, portanto, medidas necessárias devem ser tomadas. O que eu pego de redação com a repetição do texto dessa menina, bicho, não é pouco, cara. Eu não estou exagerando para dar exemplo aqui em aula, não. Porque quem está me assistindo provavelmente vai usar. Bicho, preguiça, velho. Preguiça, cara. Porra, procura merda de um texto explicando como é que se faz, velho. Para de ficar querendo tudo mastigado, cara. Se você olhar os vídeos que tem mais visualizações no YouTube, não é o vídeo do cara ensinando você a fazer uma redação. É o vídeo de alguém ensinando coisas prontas pra você usar numa redação, tá ligado? Porra, bicho. Cara, se você pensa assim, você tá se boicotando, velho. Porque você pode tirar uma nota boa no Enem fazendo isso agora, mas lá na frente a vida cobra, velho. Porque o que é certo, o que é errado. Máscara cai, mano. Então assim, você não exercita o seu vocabulário com palavras próprias, bicho, vai chegar numa entrevista de emprego, ou vai chegar uma vez que você vai ter que discursar, e eu quero ver você repetir essa garota, mano, no seu discurso. Eu quero ver, velho. Porque, bicho, quem repete não estuda, velho. Quem copia não estuda, mano. Só estuda quem escreve, velho. E quando eu digo escrever, não é copiar, é escrever de você formular com as suas palavras. Então, quando eu peço para você tirar um print disso aqui, é para você lembrar, mas eu espero que vocês entendam isso com a palavra de vocês. E é por isso que eu gosto da linguagem formal para explicar. Porque se eu fico na formalidade, a tendência do aluno é copiar, igual um robô que eu tô falando. E eu não quero, eu tô te dando um conselho. Isso aqui não é uma aula de como que deve ser. Até porque a minha conversa está completamente informal. Então eu não quero que você repita o que eu estou falando. Eu quero que você entenda e compreenda como se dá a estrutura de uma redação. Bom, é isso. Abordei tudo que eu tinha que abordar. Eu só não falei de um seguinte ponto aqui. Que você deve estar se perguntando por que eu falei demais. E assim, por que tem que ser assim? É simples. É só você pensar que o corretor da sua redação vai ler no mínimo umas 150 redações por dia. Vamos botar aí 100 redações. Imagine que sua redação é a número 90. Imagina que você escreve um texto todo chutado, um texto sem sequência, um texto sem padrão, sem linearidade. O que vai acontecer com o seu texto? Você pode ter argumentado ele perfeitamente, mas qual é a tendência do corretor? Dar uma nota baixa para esse texto, porque a cabeça dele está cansada e você vai embolar a cabeça dele mais ainda. Ele provavelmente não vai entender sua ideia, porque você escreveu tudo errado, porque você escreveu tudo aleatório. Não importa se estiver certo ou não, você escreveu aleatório e ele não tem culpa disso, você tem culpa disso, porque você tinha um gênero, você tinha uma sequência a se obedecer e você não obedeceu, que é o que acontecia comigo. Eu tinha toda a inteligência, eu tinha todo o contexto, eu tinha toda a atualidade na minha mente, mas eu tirava a nota baixa na redação. Por quê? Porque eu não sabia posicionar os meus argumentos. Então assim, no meu ponto de vista, essa é a aula nota 1000. Não importa eu falar para você sobre tese, sobre introdução, sobre desenvolvimento, sobre conclusão, sobre, enfim, exemplos, tudo, correção. Não, essa é a nota principal. Com isso que eu te dei agora, você consegue dissertar e argumentar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então fiquem tranquilos. Essa é a fórmula da redação nota 1000. Obrigado, gente. E quem gostou, curta, compartilhe. É aquele mesmo clichêzinho de sempre. Eu não sou youtuber, mas é porque a divulgação desse canal é muito importante para o reconhecimento desse trabalho. Porque, gente, não é fácil fazer videoaulas. Só para fazer essa estruturação aqui, eu levei umas 4 horas. Fora o tanto de hora gasta para poder entender questão técnica, fora a hora gasta para edição,
para você subir um arquivo no YouTube. Então, gente, não é fácil. Como é um trabalho voluntário, eu não quero nada em troca. Quanto mais gente eu puder ajudar com esse texto, mais eu vou me sentir satisfeito de ter investido tanto de tempo para esse projeto. Também não dá pra gente ficar passando 4 ou 5 horas em cima de um vídeo para ter 10 visualizações, sabe? Mas é isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau.